Oi, 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 meus amores. Voltei. Gente, olha só, o vídeo de hoje, acredito que vai ficar um pouquinho longo, né? Mas vocês já me conhecem, os meus vídeos não são pequenininhos. Mas é porque é um assunto que não dá pra você falar em 3 minutos, tá? A gente vai falar sobre maternidade, isso mesmo. Eu recebi alguns pedidos, tá? Já faz um tempinho, eu repetindo tá, parece uma metralhadora, falando pra eu falar da maternidade da França, porque parece teve muita história de uma americana que morou em Paris e daí ela criou um livro, tá? O livro é um best-seller, dizendo, falando sobre as mães francesas, dizendo que a educação daqui dos filhos é melhor, é mais prático, mais independente. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é a capa do livro em português. Então, como eu não li o livro em português, eu não vou mostrar para vocês, aí eu imprimi isso, tá? Isso aqui é a capa do livro em português. Desse jeito, eu imprimi fui lá na internet e imprimi, tá bom? Então, a autora é Pamela Druckermann, não sei, não falo inglês, deve haver, né? Então, aqui, e o nome do livro é Crianças Francesas Não Fazem Manha. E provavelmente será o título do vídeo, né? Então, se você veio aqui, você veio sabendo mais ou menos do que a gente vai falar. E tá escrito aqui, os segredos parisienses para educar os filhos. Primeiro lugar na lista dos mais vendidos do Sunday Times. Chique, né? Enfim, essa aqui é uma americana que morava em Paris, morou um tempo em Paris. E ela observava as mães francesas, ela se sentia inferior. Ela achava que a educação, e ela acha, né, que a educação francesa é um motivo de exemplo. E ela escreveu esse livro, tem ajudado muitas pessoas. Nesse vídeo hoje eu não vou dar a minha opinião. Eu vou dizer pra vocês o que é fato, que tá nesse livro, e o que eu vejo no meu dia a dia. As conclusões é com vocês, tá? Pelo menos nesse vídeo, talvez se eu tiver que fazer um outro vídeo, esse vídeo é pra falar como é a maternidade aqui, como é a educação dos filhos aqui, como é que funciona o negócio. Então eu não vou dizer, gente, eu acho isso bom, não. Nesse vídeo aqui, o meu papel é passar pra vocês a realidade do dia a dia, do que eu vejo. Eu sou mãe na França, né? Já cuidei de criança aqui, tenho experiência, tenho amigas que são daqui, então eu posso dizer pra vocês o que eu vejo, que é a realidade, tá bom? Aí, com cada mãezinha que vai tirar a sua conclusão. Vamos parar de enrolar que já vai para 3 minutos de vídeo. Primeira coisa que a gente vai começar a falar das francesas em relação à maternidade. Vamos começar pelo sono. Começa aí. A criança chegou da maternidade em casa, ela dorme no quarto dela. A não ser que seja um caso específico, a criança tem algum problema de saúde, né? A gente sabe que tem casos e casos. Mas, no geral, ela vai dormir no quarto dela, coladinha ali dos pais. A mãe tá atenta, ou tem a babazinha eletrônica. E se essa criança acordar 5 vezes na noite pra mamar, aí 5 vezes a mãe vai levantar, vai se dirigir ao quarto da criança, vai fazer o que tem que ser feito, dar uma mamar, ver se tá com uma cólicazinha, uma fralda para trocar. A gente sabe que tem crianças que não dormem a noite inteira. Mas, em geral, ela vai dormir no quarto dela. Não tem essa de dormir no teu quarto. Ela já sai. A França prioriza muito isso. Os apartamentos e as casas têm que ter um quarto para criança. Aqui, quando você pede um apartamento, se você tem 3 filhos, você é prioridade para ter um apartamento com 4 quartos. Tá? Então, é isso. Então, a criança já vai dormir no quarto dela. 98% das francesas não amamentam no peito. Não amamentam. Existem campanhas do governo para que elas amamentem, mas não é uma coisa que está na cultura delas. A maioria das francesas, já falei isso num post do meu blog, mesmo que veio outras pessoas dizendo que não, eu moro aqui, tô falando a realidade, tomam um medicamento no hospital para secar o leite, já sai dali se adaptando com leitinho de lata. As estrangeiras não, mas as francesas sim, é assim, é o ritmo delas, tá? E como eu disse, eu vou falar pra vocês o que se passa. As conclusões desse vídeo de hoje eu vou deixar pra vocês. Então, a criança dorme no quarto dela. Passando-se os meses, essa criança, se ela chora muito, sem motivo, porque às vezes a criança só quer colinho. A gente sabe que tem criança, eu já li uma reportagem que dizia que criança chora às vezes só por saudade do útero. Então, se a criança já tá com 4, 5 meses e continua chorando muito à noite, sem motivo, a mãe vai vir uma vez, ela vai vir 2 vezes,
E na terceira vez ela não vem mais. Aquela criança vai chorar até dormir. Ela vai entender dessa maneira. E funciona, tá bom? Com o tempo, essa criança ela vai entender que ela pode chorar se a mãe veio, viu? Não fez cocô, não tá cagadinha, não tá com cólica, porque conhece o filho, né? Não tá com fome, ela vai chorar. Com o passar do tempo, o fato é que essa criança para de fazer isso, porque ela sabe que não adianta chorar, porque ninguém vai vir ao seu socorro. E ela vai aprender a dormir sozinha. Terceira coisa em relação ao sono. A criança francesa não é ninada. Não tem isso. Tá, gente? Ah, você vem falar, eu conheço uma francesa. Geral, a gente tá falando da regra, não estamos falando de exceção, tá bom? A criança francesa não é ninada. A mãe pega no colinho, como neném, até dormir, dá um cheirinho, conversa com ela, explica esse bebê de qualquer idade, filho, tá na hora de dormir. E põe aquela criança ali. Eu não vou dizer a vocês que todas as crianças, algumas reclamam. É óbvio que reclamam, gente, são bebês, são crianças. Mas, no geral, eles vão entender. Então, a criança francesa, ela fica agarradinha ali, tá? Você bota ela ali deitadinha, filho, vai estar na hora de dormir, eles apagam a luz e fecham a porta do quarto. As crianças, no primeiro dia, vai chorar, vai fazer escândalo, ela vai vir, vai explicar de novo. Segunda vez, pois acabou. No geral, a criança nem vai fazer mais escândalo, se chora um pouquinho, vai dormir. E depois ela fica falando sozinha, a criança, e dorme. Existe uma curiosidade aqui em relação das crianças francesas. Um minutinho. Isso aqui, tá vendo? É como se fosse um paninho, tá? Isso aqui é um dudu, eles chamam. Todas as crianças francesas têm isso, a vida inteira. Elas acostumam a dormir com esse cheirinho, com essa coisa agarradinha. No Brasil até tem, mas não existe a cultura do dudu. Esse dudu, ele tá em bom estado. Se você pegar um dudu de uma criança de 3 anos, ele tá fedido, porque a criança não quer que você lave, porque vai perder o cheiro. E só pra deixar lavar, ela chora, eles são muito agarrados. Você vai encontrar criança francesa com isso na rua, em qualquer idade, pra cima e pra baixo. Não vive sem um dudu. Come agarrado no dudu, dorme no dudu. Isso é uma coisa, uma curiosidade. Enfim, quando eu tive meu filho aqui, eu achava bonitinho. Mas depois eu achei que não era tão legal acostumar com ele, mas é uma questão de gosto, tá? Então isso é uma curiosidade. Então ele vai, o soninho é esse. E aí, crescendo um pouco mais, essa criança, eles fazem a famosa siesta. O que é siesta? É dormir de manhã e de tarde. Aquele soninho, aquela cochilada gostosa. Só que a criança francesa, em geral, ela vai dormir 2 horas da manhã e 2 horas na parte da tarde. É uma exigência dos pais. Se você trabalhar aqui e alguma vez você guardar uma criança daqui, cuidar de uma criança daqui, você vai entender. Então a criança acordou de manhã, tomou o mamazinho dela, passou o dia, almoçou, na parte da manhã, lá para as 10 horas vai dormir, fazer um soninho de 2 horas. Não tem escolha, põe no quarto, fecha a porta, sai, ela dorme, porque ela está acostumada. Esse é o ritmo dessa criança. De tarde a mesma coisa, almoçou lá para as 14 horas, soninho. A criança francesa, ela dorme muito e dorme bem. E a gente sabe que nessa fase da criança, de crescimento, o sono é muito importante. Muito, muito, muito importante. Então, você vai encontrar crianças até 4 anos, 4 anos e meio, dependendo da família, que vai fazer a siesta de manhã e de tarde. Sem estresse, sem drama. Tá na hora de dormir, você conhece o teu filho, ele tá um pouco cansado. Botou lá, filho, tá na hora de dormir. Dudu, chupeta, para aqueles que usam, muitos usam. Pega no colinho, muitas mães tiram o shortinho pra deixar só de fraldinha bem à vontade, se não tiver frio, né? Põe no quartinho, no berço, fecha a porta, dodô, filho. E acabou. Acabou. Porque ele, desde pequenininho, ele tem o ritmo. Não tem aquela de ficar no braço. Não tem isso, tá? Essa história de ninar, de ninar, de ninar. Aquela luta que a gente vê no Brasil. Porque tem isso no Brasil, isso é um fato, tá? Sou brasileira, então a gente sabe que no Brasil é uma dificuldade de fazer uma criança dormir. A maioria. As crianças brasileiras são mais dengosas, porque eu acho que tem esse contato mais forte, tá bom? Então, do sono, a gente encerra aqui. Falei do sono, vamos para alimentação. Como eu falei para vocês, não mamam no peito, a maioria, acostumada com leitinho, cereal. 4 meses ou 6 meses, vai depender da mãe, mas a maioria é 4, elas começam a introduzir potinhos de comida. 90% compram comida pronta, porque acham prático. Existe 10% que faz a própria comida, tá bom? Papinha e tudo. Então elas compram aquelas papinhas da Nestlé, elas vão no supermercado e enchem o carrinho. Mas quando eu falo enche, é tipo
40 potinhos, 50, 60, elas fazem a compra do mês. Então é potinho com iogurte. E aí quando começa a introduzir comida que eles fazem em casa, a criança francesa, no geral, ela não come uma comida diferente da família. Então vamos imaginar que 1 ano de idade ela começa a comer, não come mais a comidinha da Nestlé. Olha a propaganda da Nestlé. Ela vai comer comida de todo mundo, não tem essa, a gente vai fazer, peraí, a gente vai comer carne assada hoje e o fulaninho, né, e o meu filho vai comer um pão. Não, um purezinho não, vai comer o que todo mundo come. Sendo que na gastronomia francesa, em geral, não se usa tanto tempero pesado, tanto sal. Você vai experimentar a comida de uma criança francesa, não tem gosto, tá? O macarrão é aquela coisa branca. Aí eles fazem aquele macarrão branco, mas quando fala macarrão branco, não é alho, óleo, é branco, cozidinho branco com sal e manteiga, com um pouquinho de sal, mas o sal você não sente, você pode provar, com assim uma vagenzinha, um peixinho ou uma carninha, não importa. A comida é aquela comida mais leve mesmo. Então as crianças francesas, por a comida ser leve, elas se acostumam a comer menos, a quantidade é menor, comem de tudo, em geral comem de tudo. É muito comum, que eu não sei no Brasil, me corrijam nos comentários, você ir no McDonald's, então, naquele McLanche Feliz, tem umas propostas que vêm junto, nos saquinhos, maçã, eu acho que tem. Aqui tem tomates, aqueles tomates cereja, não sei se já tá no Brasil, gente, me corrija. É normal as crianças francesas comerem isso de sobremesa, tomatinho, porque estão acostumadas, comem, ó. Aqui, iogurte, como eu já falei em vários posts, o iogurte é sobremesa aqui. Criança francesa toma muito iogurte. Então, depois da comida, ela pode comer 2, 3 iogurtes todo dia. Isso é lei. Que bom, né? Porque é muito cálcio. E iogurte natural. Elas estão acostumadas a isso, né? O petit suisse, que eles chamam. Então, e assim vai. Então, não tem aquela necessidade de estar comendo coisa com dor. Tem gente que dá um danoninho, ok, mas a maioria gosta de iogurte natural. Então, a comida deles é mais saudável. Porque tem menos sal, menos tempero, a comida mais leve, bem pouquinha quantidade, eles comem pouco. Então, se a criança se adapta desde muito bebezinha a comer pouco, é lógico que vai se tornar um adulto, em geral, que come menos, né? Quando eu falo que os franceses comem pouquinho, comem, a quantidade é pouca, porque se adaptam disso desde muito pequenininho. Isso vem de lá de trás. Ele não se torna um adulto que come pouco, entendeu? Isso vem de lá de trás. Então, a alimentação é dessa maneira. Outra coisa para alimentação. A criança acordou. Vamos imaginar que essa criança tem 1 ano e meio, tá? Acordou às 7. Acordou às 7, tomou a mamadeira dela, comeu às vezes, né, sei lá, aquelas Ana Maria, que eles dão muito para criança, tomou o cafezinho dela da manhã. Essa criança, ela vai esperar até meio-dia para almoçar. Não tem essa história de beliscar. Aqui, não, criança não belisca. Ah, mas ela tá com fome, ela vai esperar. A maioria não pede, 90% não pede. Então, ao meio-dia, 11h30, dependendo da família, a gente vai colocar a comida dessa criança na mesa e ela vai comer o almoço dela. Depois do almoço, ela vai esperar as 4 horas, até porque são comem de 4 em 4 horas. Ela vai esperar até as 4 da tarde para lanchar, tá bom? Então, assim, provavelmente quando você pergunta para uma mãe francesa, fulano não quer comer meio-dia, insisto, não quer comer, não come. Eles não insistem, igual a gente que fica. Eu mesmo sou aquela que fico assim. A criança sabe, acabou, a mãe vai perguntar, lógico, qualquer mãe, né? Ela vai dizer, filho, come, não quer comer, ela não vai propor outra coisa, ela não vai propor um doce, ela não vai propor nada. Não quer comer, meu filho? Ok. Ela vai jogar aquela comida fora e essa criança vai esperar a próxima refeição até as 4 horas e normalmente eles esperam porque estão acostumados. Tá? Então, às 4 da tarde, as crianças aqui na França passam o dia todo na escola. Tá? Então, eu tô falando de um dia normal em casa, mas... E também tem antes de ir pra escola, lógico, né? 1 ano e meio não foi pra escola. Então, às 4 da tarde, ela vai lanchar o lanchinho dela. Normalmente. Sem problema, tá? 4 horas da tarde, lanchou ou não. Se não quiser também, não é obrigada. Não existe a história de obrigar a comer. Às 6h30, essa criança, ou 7h30, vai depender da família, já tá jantando. Jantou às 7h30, escovar o dente, pijama, cama. É a rotina. Não tem essa, ai, quero ver TV. É a rotina da criança francesa. Ela vai dormir, a mãe vai deitar com ela, vai contar uma historinha pra ela e ela vai pra cama. Ela tem uma coisa, um quadro para seguir, uma planilha em português. Então ela tem uma planilha para seguir. Então tem horário para tudo, não tem hora de beliscar. Francês não belisca. Criança de francês não belisca. Não tem essa, vou beliscar. Não, não tem isso. A criança sabe que tem a hora para comer, tá bom?
Então, eu acho que da comida tá claro. Outra coisa, a criança francesa, além da alimentação, o que ela tem de diferente da nossa cultura? Ela é mais independente, porque desde pequena ela aprende assim. Você vai num parque, a autora fala isso, a autora aborda isso nesse livro. As crianças francesas, a mãe não fica atrás da criança, ai, vai descer do escorregador, ai, pega fulano. É lógico que ela, se ela vê o filho dela em perigo, ela vem. É lógico, gente, tá? Não são monstros, não, é só cultura diferente. Só que as francesas, elas vão pro parque, elas se juntam, batem papo, que as crianças brincam, elas vivem, a gente não fica atrás de criança. Elas não são escravas dos filhos, tá? Não, a Joyce tá querendo dizer que nós somos... Não, gente, estou falando que elas não são o que são. A opinião vai ser de vocês, não são escravas dos filhos. As francesas não vão deixar de fazer um cabelo por causa de filho, não vai deixar de ver por causa do filho. Se o filho tem hora pra dormir, sabe? Elas contam com essa hora, por exemplo, voltei no sono, pra fazer as coisas dela, um cabelo, uma unha, dar um jeito na cara, fazer o que quiser. Então o parque, a ida ao parque é o momento também que ela encontra as outras amigas. Aqui saem muito entre amigas, a gente liga, vamos pro parque, a fulana, e aí, vamos pro parque? E aí se encontram no parque, bate aquele papo gostoso e as crianças brincam, tá? Atenção, se tiver no momento do parque e não tá na hora de comer, elas levam só água. Se a criança não comeu nada, tá muito calor, de repente um lanchinho, mas é raro, porque tem a hora pra comer. Tem tudo pra fazer. Aqui, tudo é de uma maneira clara. As crianças aqui entram nas escolas com 3 anos, tá? Então, 3 anos é a escola integral. Então, no primeiro ano do meu filho, eu me lembro que lembrava, ajudava ele a tirar o sapato, porque tem um lugar que ele bota o sapato sozinho, aí tem o nomezinho dele, uma foto e tal. No segundo ano, a gente não pode mais ajudar. Então, meu filho com 4 anos, na escola, eles chamam os pais, explicam a situação, a partir de agora tem que se virar sozinho. Então já é na cultura. Então assim, com 4 anos eu boto meu filho na porta, já não posso mais entrar com ele, já dou aquele beijinho ali, não entro mais naquela partezinha onde ele bota o sapato, é escrito Guilherme, não tem mais a foto dele, já tem que identificar o nome dele. Ele tira o sapato, põe pantufas, porque eles usam pantufas dentro da sala de aula. O frio a gente sabe que é grande, então para não estar sujando, acredito eu, né? Então é dessa maneira. A criança francesa, ela é criada independente. Então, quer dizer que uma criança... Eu levei meu filho no pediatra, aqui, não faz muito tempo, fazer um check-up, enfim. E aí eu ajudei ele a tirar a roupa, porque pra dar uma agilizada. Ela falou assim, ele faz tudo sozinho? Ela ficou chocada. Eu falei, faz. Ele sabe se vestir sozinho? Então deixa. Ela já se sentiu meio agressiva. Mas eu falei, bom, é meu filho, eu vou fazer, ponto. Também... Mas eu vi que não foi maldade, é da cultura dela, né? Ela falou, você tem que deixar ele fazer tudo sozinho. E eu acho meu filho super independente, gente. Meu Guilherme sabe onde está o biscoito, ele pega o biscoito. Se tiver com fome, mãe, posso comer. Eu acho, sim, um garoto super independente. Só que mãe é brasileira, né? Eu não sou francesa, eu não tive essa cultura. Sou bem grudada com meu filho. Mas pelo fato, sim, de eu ter sido mãe aqui, é lógico que eu tenho muita coisa de mãe francesa, não é? A gente vai vendo o que é bom pra gente, o que se adapta ou não. Outra coisa, a linguagem da criança francesa. Desde que ela começa a falar as primeiras palavrinhas, mamá, papá, não importa, ela é ensinada a dizer obrigada, por favor, todo o tempo. A gente também ensina no Brasil, mas aqui é uma coisa muito grande. Então uma criança já veio comigo 2 anos que já fala, porque tem criança de 2 anos que já fala bem legal. Ah, titia, me dá isso. Aí a mãe, se a mãe tiver, por favor, você fala como? Aí, por favor. Então, uma criança francesa de 2 anos que já fala, não pede nada pra mãe, a mãe não aceita dar nada pra ele se ele não falar por favor. Então, mãe, posso beber um copo de água, por favor? A mãe deu, obrigado. E a mãe, se não der, a mãe fala, minha mãe diz. Como é que a gente diz? Então, isso vai criando um hábito. Então, a criança francesa, se ele vai te pedir 10 coisas durante o dia, se foi bem educado, no geral, ele vai falar, por favor, obrigado, por favor, obrigado, por favor, obrigado, por favor, obrigado. Tá? Isso pode chocar muita gente de uma educação, de gente que eu vejo por aí, tá bom? A gente vê aí com 20 anos já não fala obrigado nada não, tá bom? Então é meio que por aí. Outra coisa, não ter aquela neurose, isso a autora também aborda no livro, tá? O vídeo eu falei resenha, mas não é bem uma resenha, porque muita coisa eu concordo com ela e tem um ponto de vista diferente em outros. Outra coisa, eles respeitam, não tem aquela neurose com 7 anos, 8 anos tem que fazer inglês, balé, natação. As crianças francesas fazem esporte? Faz esporte sim, mas ela vai fazer o que ela gosta e não tem aquela neurose de ser o melhor, né? Ela disse que abordou o filho para uma aula de natação e chega lá, a criança brincava, não estava nadando e ela foi cobrar o professor. Ele, não, ele é criança, ele tem que brincar primeiro, ele vai aprender no ritmo dele.
Então, muito natural você levar o seu filho aqui para fazer futebol. O meu faz futebol. E se ele quiser ficar correndo para todo lado, nos primeiros meses eles vão respeitar o espaço da criança. Não ter essa neurose. Meu filho tem que falar inglês porque eles acham que vai chegar a hora disso, tá? Então, a criança tem que ser criança. Não chegou ainda a hora disso. Então, é a opinião deles, é a maneira que eles criam os filhos. Entendeu? Então tem hora pra tudo, então eles acham que aquela hora de brincar, o esporte tem que ser algo legal. É impensável você falar pra um francês que com 7 anos o filho vai fazer um curso de inglês. Por quê? Eles vão falar, não tem noção. Vai chegar a hora dele fazer o inglês, vai chegar a hora dele fazer uma outra língua, sei lá, um alemão da vida. Mas não é hora, agora é hora de ser criança, dele brincar, dele ter a hora pra fazer tudo. Não tem esse desespero que a gente vê muito no Brasil, tá? Eu sei que eu falei rápido, porque eu falo muito rápido, e realmente é um hábito horrível que eu tenho. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tentei fazer o mais rápido possível, já estamos a 21 minutos, mas eu já sabia que seria mínimo isso. Essa é a cultura daqui. Eu posso falar de outros aspectos se interessar vocês, tá bom? Esse é no grosso pros bebezinhos. Isso que eu disse pra vocês, vamos contar até os 5 anos, mais ou menos. E aí depois reflete em outra coisa, e aí já seria outro assunto. Tá bom, meus amores? Não deixem de compartilhar esse vídeo no canal de vocês.